E a vida continua, de André Luiz, capítulo 12, Julgamento e Amor. Transcorridas algumas semanas, Ernesto e Evelina estavam menos bisonhos, menos novatos, eles estavam mais ambientados, né? Estavam menos bisonhos no ambiente. Apesar das afeições que prosseguiam entesourando, sentiam-se cada vez mais vinculados um ao outro. Sensivelmente melhorados ainda permaneciam no hospital, mas domiciliados em pavilhões de convalescentes, cada qual no departamento próprio, uma vez que as referidas construções abrigavam homens e mulheres em vasta agremiação de lares-apartamentos para uso individual. Desfrutavam a devida permissão para se movimentarem na cidade como quisessem, apenas com a observação de que somente lhes seria lícito visitar os arredores, onde se acomodavam milhares de espíritos infelizes com assistência adequada. Efetivamente, os dois começavam a experimentar necessidade de serviço disciplinado e regular, mas se pediam trabalho ou qualquer atividade no antigo lar terrestre que ainda não haviam podido rever, as respostas das autoridades competentes eram ainda invariáveis. Que aguardassem mais tempo, que seria justo atender à imprescindível preparação. À vista disso, frequentavam bibliotecas, jardins, instituições e diversos entretenimentos. Ali, a vida lhes parecia uma fase longa de repouso mental em tranquila colônia de férias. Porém, chegou o dia em que Evelina realizaria um dos seus maiores desejos naquele ninho de bênçãos. Fantine prometeu conduzi-la com o preciso consentimento dos benfeitores a um templo religioso para assistirem ao ofício da noite, que se constituiria uma pregação sobre o título Julgamento e Amor, previamente anunciada. Ambos ardiam em curiosidade, embora desejavam conhecer de perto como se processavam as criações religiosas naquele mundo para eles extremamente belo e novo. À noitinha se puseram em marcha. A senhora Serpa recordava em caminho as visitas de outros tempos ao santuário de sua fé e guardava no coração as mais doces lembranças. Sensibilizada, monologava intimamente como perdeu o convívio dos entes mais caros e porque se apoiava ali no braço de um homem que viu na terra apenas uma vez. Em torno, o vento brando carreava o perfume de jardins e praças em flor. A lua se erguia no horizonte, era o mesmo espetáculo de majestade e beleza a que se acostumou no mundo. De quando em quando, trocava com Fantine uma que outra frase, observando que outros grupos de pessoas simpáticos caminhavam na mesma direção. Transcorridos alguns minutos de alegre peregrinar, ei-los diante do templo que primava pela simplicidade, parecendo enorme pombal edificado com franjas de neve translúcida, defendido aqui e ali por densas faixas de arvoredo. Então, na época, os prédios de apartamento eram chamados pombais, por isso que ele fala enorme pombal. No interior, tudo espontaneidade e harmonia. A fila extensa de bancos deixava ver o púlpito à frente, que assumia a forma de enorme liliácea, esculpida em mármore alvíssimo. Na parede muito branca, diante da assistência, sob as legendas
templo de nova revelação, casa sagrada ao culto de nosso Senhor Jesus Cristo, ao invés de quaisquer símbolos ou esculturas, tinha apenas uma tela, recordando o semblante presumível do Divino Mestre, cujos olhos, na excelsa pintura, pareciam falar de vida e onipresença. Sentada ao lado de Fantine, a senhora Serpa olhou os rostos daqueles que o cercavam em profundo silêncio, uns serenos e outros ansiosos, e mergulhou o coração em prece muda. Em dado instante, como se materializasse inesperadamente na tribuna, ou até ali fosse ter, através de porta oculta à observação do auditório, um homem, envergando túnica lirial, surgiu e saudou a assembleia reverente. Logo após, ergueu-se para o alto e, em oração comovedora, rogou as bênçãos de Jesus para os ouvintes expectantes. Em seguida, aproximou-se de grande exemplar do Novo Testamento, aberto sobre delicado porta-livros, e leu os versículos número 1 a 4 do capítulo 7 do Evangelho do apóstolo Mateus. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, sem notares, porém, a trave que está no seu próprio? Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Terminada a leitura, o ministro se deteve em dilatada concentração, como se buscasse inspiração nas profundezas da própria alma. Então vemos, que mesmo desencarnado, vamos continuar estudando o Evangelho. Na verdade, não é o primeiro livro que André fala sobre isso, Mas, mais uma vez, conscientizando a gente da necessidade do estudo do Evangelho. Porém, Ernesto e Evelina viram surpresos que o pensamento dele se exteriorizava em forma de larga auréola de luz que se lhe alteava da cabeça, como chama, elevando-se cada vez mais. A curto espaço de segundos, clarões jorravam de cima, lembrando as chamadas línguas de fogo do dia do Pentecostes, e o sacerdote simpático iniciou a pregação de que citaremos apenas alguns trechos que definem sua tessitura de sabedoria e beleza. Irmãos, até ontem éramos parte integrante da coletividade humana, a nossa bendita família da retaguarda, e acreditávamos no poder de julgar uns aos outros, nos apoiando nas ideias religiosas que supunhamos escravizar a serviço das nossas paixões. Imaginávamos quantos não pensassem por nossos princípios serem adversários e transviados. Interpretávamos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo conforme o nosso arbítrio, exigindo que o Senhor da vida nos fizesse rebaixado servidor na estrada sombria e torturosa que não nos cansávamos de palmilhar. Entretanto, hoje, despojados do corpo de matéria mais densa, que acalentava as nossas ilusões, aprendemos que todos somos consciências deficitárias perante a lei. E agora,
Para nossa felicidade, compreendemos que apenas o Senhor dispõe de recursos para nos avaliar consideradamente, porque, em verdade, apenas nos será possível examinar a nós próprios. Então, olha a advertência. Achamos que temos o direito de julgar as pessoas que não pensam como nós, que não professam a mesma ideologia que nós. Interpretamos as leis divinas segundo o nosso arbítrio. E normalmente achamos que Deus, Jesus, nossos mentores, nossos guardiães são nossos escravos. Eles estão aí para nos servir. Ah, eu preciso disso, eu quero aquilo, né? Quando, na verdade, Jesus disse: vim servir e não para ser servido. Se ele veio exemplificar, será que isso quer nos dizer alguma coisa? E outra coisa, né? Vigiai e orai. É vigiar a nossa vida e não a vida do outro. E orai. O que tenhamos sido na essência do sentimento, enquanto na existência do corpo terrestre, somos aqui. Nesse pouso de luz que o Senhor nos faculta por moradia temporária, percebemos, sem qualquer constrangimento de ordem exterior, que todos os petrechos mantenedores das aparências que nos disfarçavam no mundo para o desempenho do papel que nos cabia na ribalta humana, nos foram retirados a fim de que sejamos aqui, na esfera da realidade espiritual, quem nos propusemos ser, com tudo o que tenhamos ajuntado em nós de bem ou de mal, durante o estágio na escola física. O que ele está dizendo? No plano espiritual, não temos máscaras, somos visivelmente o que somos. Muitos de vocês carregam ainda hábitos e enganos da experiência carnal que gradativamente perderão por não encontrarem neste meio qualquer significação. Então, nós precisamos começar a desenvolver a disciplina, porque lá que teremos que nos desvencilhar dos vícios, de muitos hábitos. Seus palácios ou casebres, títulos convencionais ou qualificações pejorativas, privilégios ou cativeiros, honras familiares ou desconsiderações públicas, vantagens ou prejuízos de superfície, todos os condicionamentos mentais que os centralizavam na ideia de direitos supostos ou imaginárias reclamações, com o abandono dos deveres naturais de aperfeiçoamento espiritual para a vida eterna, desapareceram no dia em que os homens, por força da desencarnação, impuseram ao seu nome um atestado de óbito no planeta, apoderando dos seus patrimônios e analisando os seus atos para depois, muito deles, varrê-los do pensamento com a falsa convicção, com a falsa convicção de que podem bani-los da memória para sempre. Quantos de vocês vieram escutar aqui as vozes da verdade para as quais tantas vezes selaram os ouvidos do corpo físico? A divina providência não pergunta o que fomos, porque conhece a cada um em qualquer tempo. Entretanto, é justo investigue sobre o que fizeram dos tesouros do tempo concedido a todos nós em parcelas iguais. Sábios em que aplicaram os dotes de conhecimento superior?
Ignorantes, onde colocaram os talentos das horas? Ricos, em que trabalho dignificaram o dinheiro? Irmãos destituídos de reservas douradas, aquele que não tem dinheiro, mas tanta vez detentores de bênçãos maiores, que realizaram com as oportunidades de paciência e serviço, compreensão e humildade na esfera da obediência? Jovem, que operaram com a força? Companheiros envelhecidos na marcha do cotidiano, em que boas obras converteram o clarão de seu entendimento? Ou seja, teremos que dar conta dos nossos talentos. O que fizeste com o talento que recebeste? Lembra? O tempo nos é dado. O que fizemos com ele? Como o utilizamos em nosso dia a dia? E ele continua: não se iludam. Como ocorreu a nós, os que habitamos atualmente o plano espiritual, desde longas décadas, trouxeram para cá o que efetuaram de vocês mesmos, ou no caso deles mesmos, né? Aprenderam o que estudaram, mostrem o que fizeram, guardaram o que distribuíram. Então, precisamos dar valor à nossa encarnação. Vamos repetir a frase, né? Aprendemos o que estudamos? Se aprendemos, vamos levar o que aprendemos. Nossas obras serão nossos algozes ou nossos defensores. O que distribuímos? Vamos lembrar que só damos o que temos. Distribuímos discórdia, desamor, preconceito, etc, etc. Ou distribuímos amor, entendimento, tolerância, demos um colinho, né? Etc, etc. Vamos pensar nisso. Em suma, atravessada a grande fronteira, somos simplesmente o que somos. Assim, reconhecerão no curso do dia a dia, nesse domicílio das realidades excelsas, que todos os disfarces que encobriram nossa individualidade real no mundo se extinguem naturalmente, nos expondo à vista à esfera íntima. Fora das constrições carnais, cada espírito se revela por si. Mecanicamente, na residência ancestral da alma, estampamos nas atitudes e palavras os sentimentos e pensamentos que nos são peculiares, sem que nos seja mais possível qualquer recurso à simulação. Resumindo, não tem hipocrisia. Patenteando de todo o que somos e o que temos nos recessos do ser, terá chegado para cada um de nós a hora do julgamento, porque a divina misericórdia do Senhor nos oferece ainda, aqui como em tantas outras instâncias da espiritualidade, esta cidade-lar, como sendo antecâmara de estudo e serviço, possibilitando-nos valiosos equipamentos para a ascensão à vida maior, em cujas províncias nos aplicaremos à conquista de dons inexprimíveis, na continuação da luta bendita pelo próprio aperfeiçoamento. Porém, quantos desprezarem as sublimes oportunidades do tempo, no clima da recomposição a que nos acolhemos agora, de certo que por eles mesmos recuarão para os distritos vizinhos, onde se afinam os agentes da perturbação e das trevas, doentes voluntários,
se viciando-se em lamentável regime de reciprocidade, até que, fatigados da rebeldia, roguem a piedade das leis eternas, a preciosa dádiva das reencarnações de sofrimento regenerativo para o retorno a esses lugares. Deus sabe quando. Ou seja, quem está esperando desencarnar para descansar, gente, tanto lá quanto cá, precisamos trabalhar em nosso aperfeiçoamento. A diferença é que lá somos o que somos e aqui nós podemos usar máscaras. Só que o fato de usar máscaras pode nos atrapalhar ao invés de ajudar. Por isso o peso aqui é maior do que lá. Por isso precisamos reencarnar para ver se nessa situação conseguimos ser o que somos verdadeiramente. E se fizermos o nosso melhor, poderemos, ao desencarnar, ir para lugares de aprendizado, como esses dois personagens, né? E não para um lugar de sofrimento. Não desejamos dizer, com as nossas afirmativas, que o renascimento no campo físico seja sempre cadinho de reparação aos delitos que praticamos. A gente lembra, né? Pode ser prova, pode ser missionário, né? Pode ser uma missão. A gente pode reencarnar por missão, não necessariamente para espiar alguma coisa do passado, né? Pois milhares de companheiros, depois de longo e honesto esforço pela própria corrigenda entre nós, com larga cota de tempo em nossa colônia de trabalho e reforma, voltam ao campo físico, né, ao campo carnal, honrados com tarefas de abnegação e heroísmo obscuro, ou seja, tarefas missionárias, né? Junto de alguém ou ao lado de grupos afins, granjeando em louvável anonimato concessões e vitórias dignas de apreço que, apesar de permanecerem quase sempre ignoradas pelos homens, aqui se lhes edificam em passaportes de libertação e acrisolamento para as esferas superiores. Diante da pausa que surgiu espontânea nos lábios do orador que se aureolava de intensa luz, Evelina e Ernesto se entreolharam e, em seguida, através de ligeira mirada sobre os circunstantes, notaram que dezenas de rostos se banhavam em lágrimas. E o ministro continuou: Irmãos, não se sintam num tribunal de justiça quando nos achamos numa casa de fé, mãe amorosa de nossos impulsos de melhoria e sublimação. Diz-nos a fé, neste recanto operoso e tranquilo, que apesar de desencarnados, é preciso reconhecermos que as nossas ocasiões de trabalho e progresso, retificação e aprendizagem não chegaram ao fim. Nos aceitemos como somos, reconheçamos o montante de nossas dívidas e coloquemos mãos fiéis no arado do serviço ao próximo, sem olhar para trás. Como Chico dizia, né? Podemos deixar o passado para trás a qualquer momento e começar a fazer um novo futuro. A cidade que nos reúne está repleta de instituições beneméritas com as portas descerradas, abertas ao voluntariado de quantos queiram colaborar no socorro aos que chegam até nós, em posição de angústia ou necessidade, todos os dias. Na crosta planetária, onde as criaturas, irmãs da retaguarda, travam dura batalha de evolução, entes queridos, ainda encarnados, nos exigem
os mais entranhados testemunhos de ternura humana, através do auxílio espiritual que lhes possamos administrar nos domínios da compreensão e do amor, a fim de que continuem a viver na experiência terrestre que lhes é necessária, tranquilos e felizes sem nós. Dalai Lama disse, que a dor é real, mas o sofrimento é opcional. Todo um apostolado de renúncia construtiva, abnegação, carinho e entendimento se descortina para a maioria de vocês no lar terrestre, onde quase todos ainda estão vinculados de pensamento e coração. Além disso, estamos cercados, através de quase todos os flancos, por multidões de companheiros dementados, a nos pedirem amor e paciência para que se refaçam. Na arena física, multiplicamos apelos a que se pusessem mesas dedicadas aos famintos e se acumulassem agasalhos para o socorro à nudez. Aqui, somos desafiados à formação e sustentação do devotamento e da tolerância, para que a harmonia e a compreensão se estabeleçam na alma sofrida e perturbada dos nossos irmãos, perdidos nas sombras do espírito. Então, aqui normalmente nós damos auxílio material e lá é dado o auxílio espiritual. Caridade, meus irmãos, amor para com o próximo. Muitas vezes, o serviço de alguns dias pode nos endossar valioso empréstimo de energias e meios para as empresas de recuperação e elevação que requisitam o esforço de muitos anos. Oremos, suplicando ao Senhor nos inspire, a fim de que venhamos a escolher decididamente a estrada de purificação em novos e benditos avatares, personagens, na instância física, ou a vereda ascendente para a vida maior. O sacerdote se calou em prece muda. Do teto pendiam estrias de safirina luz, como pétalas minúsculas que desfaziam ao tocar a cabeça dos presentes, ou desapareciam de leve, atingindo o chão. Poderia dizer que no peito do ministro, no chakra cardíaco, em profunda concentração mental, se inflamou uma estrela de prata translúcida, de cujo centro se irradiava docemente toda uma chuva de raios liriais, inundando o salão. Fantine estava comovido, mas Evelina, como sucedia a muitos dos companheiros ali congregados, não conseguia conter o pranto que lhe vinha em onda crescente do coração aos olhos. A senhora Serpa não saberia explicar a razão de emotividade que assaltou os recessos do seu espírito extremamente sensibilizada, como se achava, ignorando se devia aquelas abençoadas lágrimas às aspirações do céu ou às saudades da terra. Não mais ouviu as derradeiras palavras do ministro ao encerrar o ofício da noite. Sabia apenas que se amparava agora, de maneira total, nos braços do amigo, junto de quem se retirou do recinto soluçando. E assim André termina o capítulo. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.